Vamos voltar a falar sobre a retomada dos testes da Coronavac. A Anvisa autorizou essa retomada e para a gente entender o que acontece a partir de agora, se tivemos ou não algum tipo de prejuízo com essa paralisação, contato aqui na Band News FM com o secretário da Saúde de São Paulo, Dr. Jean Gorenstein. Doutor, muito obrigado por mais uma vez atender a Band News FM. Boa tarde. Boa tarde, Sandro. Boa tarde, Thaís, e a todos os ouvintes da Band News FM. Secretário, claro, a primeira pergunta é, tivemos algum tipo de prejuízo, muda algo no cronograma, a gente pode ter atraso devido a essa interrupção nos testes? Nós acreditamos que o menor problema tenha sido o impacto cronológico. O impacto cronológico são 2 dias das pessoas que ontem deveriam ser vacinadas, que já estavam agendadas para isso, outras que o fariam hoje, seguramente vão ser realocadas nas agendas daqueles centros de estudo para os próximos dias. O que nós temos uma temeridade é o quanto isso tem impactos psicológicos naqueles que fazem parte dos grupos que estão sendo investigados, dos voluntários. Aquela história, você está para ser admitido, foi admitido, passou por todos os crivos e foi classificado para poder ingressar no estudo, aí você fala, bom, será que eu vou ou não participar? Será que eu tomo ou não tomo a segunda dose? Eu recebi de colegas meus, do meu meio profissional, uma vez que fui há pouco do Instituto Emílio Ribas, alguns me ligaram, inclusive, para saber se haveria algum risco que eles estariam correndo em tomar vacina. Quer dizer, se eu estou no meu meio tendo esse tipo de questionamento, não tenho dúvida que outros assim o fizeram. Então, dessa forma, é muito importante que nós reforcemos que é uma vacina segura, sempre se mostrou segura desde a fase 2 lá na China, com 50 mil voluntários, se compromete, inclusive, e se comprova na fase 3 também um perfil de segurança nos 10.300 voluntários que já receberam a vacina e não tiveram em nenhuma ocasião, nenhuma manifestação que fosse preventiva e necessitar a suspensão ou a interrupção do estudo. Secretário, a gente conversou até agora há pouco no Band News TV e eu reforço aqui uma pergunta que eu fiz sobre a relação com a Anvisa, o órgão regulador, né? A gente sabe que as suspensões fazem parte da rotina dos estudos científicos, que esses efeitos adversos que a gente está começando a entender melhor o que são, também fazem parte dessa rotina e eu queria saber se de alguma maneira ficou algum ruído com relação ao trabalho da agência e se a partir de agora haverá algum comprometimento em relação a isso. De forma alguma, Thaís, existe um respeito, uma credibilidade de longa data das instituições para com a Anvisa. A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ela é de fundamental importância para o país na segurança da dispensação de medicamentos e também de vacinas. E seguramente tratou-se de uma questão pontual que mereceu ser analisada com uma outra ótica, mas sempre uma ótica técnica, sempre uma discussão científica e jamais em outra esfera. E dessa maneira, todas as diferenças, as dúvidas foram sanadas e o estudo, como você mesmo disse, será recomposto, será reiniciado a partir de amanhã em todos os centros pelo Brasil. Doutor, a gente tem já 2 vacinas em teste que divulgaram dados preliminares da 3ª fase. Tem uma expectativa de quando isso deve acontecer com a Coronavac? Por exemplo, o índice de eficiência dela? Sandro, para nós avaliarmos a eficácia de uma vacina, ou seja, naquilo que ela se propõe, que é de proteger quem toma a vacina da gripe, é a proteção contra a gripe. A vacina do Covid, quem toma estará protegido contra o Covid. Na condição que nós temos atualmente, em termos de uma grande pandemia, com um grande número de pessoas ainda, infelizmente, morrendo, tanto a Organização Mundial de Saúde como também a própria Anvisa consideram que uma efetividade de uma vacina já seria 50%. Isso sim já seria o suficiente para ela ser liberada. Mas para que a gente possa avaliar esse percentual de efetividade e de eficácia,
é muito importante a abertura dos trabalhos, e os trabalhos eles só poderão ser abertos a partir do momento que nós consagrarmos 154 voluntários desse grupo, já que nós temos de 10.300, que venham a ser e ficar positivos para o Covid. Quando ocorre, então, isso, os estudos são abertos, os resultados enviados para as agências regulatórias, ao Comitê Independente Internacional, e esses estudos, então, trarão os resultados e consagrarão a efetividade. Ela sendo uma vacina eficaz, também merecerá a chancela, a liberação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, para poder ser inserida no Programa Nacional de Imunização. Doutor, para encerrar, eu trago aqui a dúvida de vários ouvintes para a gente reforçar o quanto é importante esse esclarecimento. Alguns falam sobre o medo de sequela e até desses efeitos adversos graves que eles agora estão pontuando. Até agora, o que se sabe da vacina, o que seriam esses efeitos adversos que estariam ligados à vacina especificamente? Olha lá, nós temos dois aspectos: eventos adversos e reações adversas. O evento adverso, ele é qualquer situação que comprometa aquele voluntário que está sendo estudado, diferente da reação adversa, que é aquilo relacionado diretamente à vacina. Então, a reação à vacina seria dor de cabeça, tontura, por exemplo, que poderiam acontecer, por exemplo, numa droga ou numa vacina. Então, essas são reações adversas. Um evento ocorre com aquele indivíduo. Então, por exemplo, o meu paciente, um voluntário faz parte desse estudo, se levantou, tropeçou e torceu o tornozelo. O que acontece? Isso é um evento que vai ser avaliado se foi leve, moderado ou não, ou até mesmo grave. Então, são duas coisas absolutamente distintas e todos os estudos têm que avaliar essa questão relacionada à segurança. Eventos adversos, reações adversas graves são passíveis de uma análise abrupta, capaz inclusive de encerrar o estudo e colocar na gaveta qualquer projeto. E em relação à Coronavac, nós não tivemos reações adversas nem moderadas. A maioria delas eram reações adversas leves. Dor no local da aplicação, dor de cabeça leve, alguns revelavam febre baixa, mas isso é aquilo que se encontra em outras vacinas, como, por exemplo, a própria vacina da gripe. Então, ela está dentro daquilo esperado. Queria agradecer ao Dr. Jean Gorenstein, secretário de Saúde do Estado de São Paulo. A torcida é essa, né, doutor? Que cuidados sejam resolvidos, que a gente tenha um bom diálogo e que os testes avancem. O que a gente quer realmente é a vacina o quanto antes, dentro da ciência e de toda a segurança possível. Obrigado, doutor. Um abraço. Muito obrigado, Sandra, Thaís. Obrigado pela oportunidade.